Olá, amados! Hoje a gente vai conversar sobre como mergulhar no oceano de Deus, né? Então, nesse campo de Deus, né, não temos ciúmes, né, desejos pesados, egoísmo, desejos pesados. O que é desejo pesados, né? Ir lá fazer um trabalhinho no cemitério para que eu force uma pessoa a vir a gostar de mim, ou estragar um relacionamento, ou que uma pessoa perca tudo que ela tenha, né? São desejos pesados, né? Isso é o ego, né? E então, quando nós estamos assim carregados de muito ego, estamos muito longe de conseguir mergulhar no oceano de Deus, né? Agora, quando nós não temos ego, né? Então você toma conta de todos, né? Você não especifica mais minha família, meus filhos, meus animais. Não, você toma conta de todos, né? Então, o ego, né? O orgulho é a força assim mais sombria deste mundo, né? E já a liberdade é a força mais leve e pura, né? Então a pessoa assim sem ego, ela pode ser feliz de qualquer forma, né? Onde quer que você ponha ela, ela fica feliz, né? Porque não são competitivos, né? São flexíveis em suas decisões. Então a gente assim vai dar aqui um exemplo de aqueles pais que falecem e deixam propriedades para os herdeiros, né? E na hora de vender, a maioria dos herdeiros cedem um preço que às vezes não chegou no valor da propriedade, para que fique bem para todos, né? Que todo mundo pegue ali a sua partinha, vai viver sua vida. Mas se tem alguém ali, um herdeiro cheio de ego, ele atrapalha, né? Porque ele não pensa nos sentimentos dos outros, ele não pensa que prejudicando os outros, ele está prejudicando a si mesmo. Então, não é como eu quero, não cedo, não é nesse valor, eu não faço, não é desse jeito, dessa forma, eu também não quero, né? São pessoas de muito ego, né? Então, elas são infelizes de qualquer forma, né? Vendendo pelo valor, não vendendo, parcelando, não parcelando, elas sempre estão infelizes, né? Elas são infelizes, né? Então, quando você está assim unido por pessoas assim sem ego, você pode fazer negócios melhores e você não está a fingir, né, que ama ou não ama aquelas pessoas, né? Então, não estamos assim, nós estamos assim trazendo a vibração boa ou má, né? Através das nossas ações, pensamentos, meditações, orações, né? E através da compreensão, né? Nós atraímos Deus, né? E quem é Deus, né? Deus é o todo, né? Ele está em todas as nossas ações, está em mim, está em você, está nos animais, está nas plantas, vegetais, está em todas as ações, né? Ou a pura consciência, se você prefere ver dessa forma, né? Que é a mesma coisa. Então isto eleva a vibração e ela se torna poderosa, né? Quando você vê Deus em tudo, né? Tudo se torna poderoso, né? E mesmo as pessoas assim que às vezes não entendem nada do que a gente está falando aqui, do que está discorrendo, do que está exemplificando, elas acabam vendo, ouvindo e sentindo algo, né? E ela diz assim: eu sinto bem aqui, né? Eu gosto de estar aqui com você, né? E porque ela
está já respondendo à vibração do lugar, né? Quando a pessoa aceita, ela começa a se mexer, né? E o ambiente, as árvores, começa a sentir também a vibração daquela pessoa que está se mexendo. E ambos fazem bem a si próprios, né? Então, porque a vibração vive nas paredes e vive nos tijolos, né? Então, se as pessoas assim de uma casa que já faleceram foram felizes, aquela altíssima vibração ainda persiste naquele local, né? Em contrapartida, se a vibração daquele lugar for muita tristeza, houve até mortes ali dentro, aquela vibração persiste também de tristeza, né? De escuridão, né? Aquela vibração de ódio, de mágoa, né? De inveja, de competição, né? Essa vibração, né? Às vezes numa casa, 2, 3, 4, num bairro, numa cidade, elas afetam a terra, né? Às vezes assim, se tem lá num bairro várias pessoas que mexem com essa questão de trabalhinhos na mata, trabalhinhos na encruzilhada, no cemitério, né? Você vê assim que aquele bairro, ele é mais afetado por coisas ruins, as pessoas daquele bairro ficam mais doentes, mais propensas à falência, né? Porque se eles afetam ali, imagine um monte de pessoas agindo dessa forma como afeta a terra. E aí então vem as epidemias, né? Em tempos vem uma epidemia, para que as pessoas repensem os seus comportamentos e as suas ações, né? E as pessoas assim que mais gostam assim de fazendas e sítios e lugares de matas, elas sentem mais as vibrações, né? As altas vibrações desses lugares, né? E isso é uma coisa muito poderosa, né? Ultrapassar o ego, né? Apenas assim, não escutar o seu ego, né? A pessoa começa a transcender isso, né? E a sua influência, a sua presença, as suas palavras acabam tendo impacto na vida de milhares de pessoas, né? Então, essas pessoas assim, as pessoas têm assim o mesmo sangue, né? Olham para a mesma lua, para o mesmo céu, para as mesmas estrelas, né? E tal como nós, né? E mesmo assim tem amizade que nos odeiam, né? Mesmo assim, tendo amizades que nos odeiam, essas pessoas ainda conseguem, né? A gente consegue brilhar no espírito da verdade, no espírito de Deus, né? Então, para mim, isso é o cumprimento de uma vida humana, né? Acordar para a verdade de quem realmente tu és, né? Isso é o que Deus é, né? Um ser humano que apenas assim segue as escrituras assim na superfície, não é o suficiente, né? A sua vida não irá mudar, né? Tem muita gente que fala assim, sou seguidora de tal igreja, nem preciso citar, né? Qual denominação, mas tal igreja, e a vida dela ali não muda nada, né? Tá sempre em depressão, né? Às vezes até os próprios líderes têm depressões, síndromes, né? Então, porque ele vive ali na superfície das escrituras, né? Mergulhada no ego, né? O ego comanda a vida dela, né? Mas aquele abandona o seu ego e mergulha no oceano de Deus, este ergue-se, né? Esse ergue-se, né? Torna-se um guia no mundo, né? Mesmo se não falarem, né? Impressionante, mesmo se não falarem, se torna um guia no mundo, né? E então, alguns assim
não, nem falo quando chego em determinados lugares, né? Mas a sua presença é tão poderosa, né? Porque é inerente ao ser, né? Quando ela chega, ela tem um brilho diferente, né? E a pessoa vê como se fosse a presença de um Deus, né? Presença de Deus, meus, né? Que pessoas, estando apenas assim na sua presença, às vezes são transformadas. Assim, às vezes você vai visitar um doente e às vezes você não fala nada, a sua presença faz aquele doente melhorar, né? Se transformar. Isso é quando você não tem ego. Quando você tem ego, você pode fazer numa visita a pessoa piorar e muito, né? Então, não ter ego é a coisa mais poderosa do mundo. Nós temos a cura ali na nossa presença, né? Quando estamos diante de uma pessoa sem ego, o encontro é sempre gratificante, né? Mesmo aqueles que estão à procura da verdade, né? Mesmo aqueles assim que estão à procura da verdade, né? A companhia já passa a ser sagrada, né? Então é auspicioso, né? O mundo não precisa assim de mais livros espiritualistas, né? Precisa assim de um ser humano que encarne a verdade sem ego, né? Desejar assim um livro vivo, você deve desejar ser um livro vivo, né? Não apenas um livro de papel, né? Cuja vida desperta algo dentro deles, né? Quando conhecemos assim alguém desse calibre, não podemos negar que conhecemos Deus, né? Eu conheci muitas pessoas, né, que já faleceram, pessoas assim que foram Deus aqui na Terra, que deixaram muita qualidade de materiais aí bons, né? E hoje é um querido para mim também, que soube identificar bem o que é, né? Você venerar o divino. O divino é quando você vê que Deus está em tudo. É pura mudança, pura evolução, né? Agora, quando você vê Deus como uma energia, como uma vibração, como um homem que vai te carregar no colo, né? Então você está precisando de ajuda, né? Mas assim, ser ateu também é uma estranheza, né? Porque apenas mostra a profundidade da ignorância da pessoa, porque como ela pode não reconhecer que há um poder supremo que controla e determina a ordem do universo e cuida das coisas, né? E esse ser supremo não está separado, ele está dentro das coisas, dentro de tudo aquilo que você faz. Pode ver quando uma pessoa faz uma comida e ela está com raiva, a comida queima, a comida fica sem sal, ou fica com muito sal, ou fica com muito doce, ou muito sem doce, ou fica amarga, né? As pessoas não conseguem comer aquela comida, né? Uma pessoa mais esperta, ela entende que aquilo não deve comer aquela comida. Então, Deus está assim incorporado em todas as formas, né? E para além delas, né? Ele está a porção do tempo, né? A porção do tempo e crescimento, né? Mudando a cada momento, né? Então, assim, aqui também eu faço um parênteses, porque quando a gente volta assim na cidade de origem, ou vai visitar mesmo um parente, né? Um irmão, um parente, vai visitar, ou você está lá na cidade de origem, você vê um amigo que você já não via há mais de 20, 30 anos, é impressionante como aquela pessoa diz aquelas mesmas coisas daquele tempo atrás, né? As mesmas lamentações, as mesmas lamúrias, né? Já com o corpo muito deformado, se segurando às vezes até para não cair, né? E então você vê que
que aonde houve mudança, aonde houve ali movimento, crescimento, mudança a cada momento, se o próprio Deus é evolução, né? Deus está constantemente em evolução e evoluindo, né? Então, seres espertos ficam assim, impressionados com a majestade de tal pessoas, né? Isso deveria incendiar a sua vida, né? Não há fim para a gratidão de saber que a tua vida tem origem em Deus. Seres preocupados assim só com a vida mundana ficam mais doentes, depressivos, perdidos, né? Preocupados mais com a vida mudança. Eu desmarco uma terapia porque vai ter um churrasquinho ali na esquina, né? Eu desmarco uma consulta médica porque vai ter uma festinha ali naquele barzinho que se diz o chai hoje em dia, né? Onde as pessoas à sua volta, quase todas ali estão usando um baseadinho ou mais que o baseadinho, bebidas alcoólatras, né? Então o ambiente é pesado e às vezes a pessoa prefere estar ali do que um grupo terapêutico aprendendo, né? Então a pessoa prefere o mundano, né? Geralmente as pessoas ali estão muito tatuadas, cheias de piercings, né? Essa é a preocupação da pessoa, né? E ao contrário de quem está consciente, quem vive assim consciente, já está no reino, né? É maior que o céu, né? A pessoa não fica pensando, vou morrer, vou para o céu. Já é um céu onde ela mora, né? Porque pessoas espertas são pessoas assim, despertas, não são agitadas. Pode ver que essas pessoas mais mundanas são agitadas, né? Às vezes você recebe uma pessoa na sua casa, assim, você pega uma panela, você está pensando em pegar algo para pôr embaixo da pedra ali da pia, para não queimar a pia, nem estragar a panela. A pessoa agitada, ela já vai lá e ela põe de qualquer jeito ali, correndo, ela acha que você está demorando para pensar, né? Porque ela é agitada, né? Tudo para ela tem que ser depressa, tem que ser rápido, ela é agitada, né? E porque ela mora ali, né? Dentro dela mora o egoísmo, o orgulho, todo tipo de coisas absurdas e más, né? Elas começam assim a se diminuir quando começam as fofocas, né? Quando uma pessoa desperta e começa uma fofoca, ela sai dali daquele grupo, ela sai dali daquele lugar, né? Discretamente ela sai. Se cada um discretamente fosse saindo, o fofoqueiro para, né? E muitas pessoas assim ficam perturbadas diante de tal vibração, né? Quando a sua vibração é mais alta, as pessoas ficam perturbadas, né? Então assim, quando você recebe assim uma pessoa na sua casa ou um paciente, ele fica perturbado diante de você, se ele não tiver pelo menos uma luzinha ali pronta para vibrar ali na mesma vibração que você, ele fica muito perturbado. Tem pacientes assim que chegam a pedir para fumar mais 5 vezes. Como eu não deixo fumar dentro do consultório, ele tem que sair lá fora, né? Até ele fumar e voltar, o tempo dele já foi, né? Porque ele fica perturbado, né? Parece que o lugar, o ambiente o está perturbando. Ele acha que o lugar, o ambiente, você o está perturbando, né? Mas é a sua própria mente que o perturba, é a própria mente dele que o perturba, né? É impressionante quando nós atendemos pacientes assim, como eles vão embora bem perturbados, né? E tem uns ainda que mandam ainda cartinhas mal criadas ainda para você, porque eles saíram perturbados, aquilo não condiz ainda com ele, né? Ele está assim, acostumado ainda, se ele quer alguma coisa, ele vai lá fazer uma comprinha de velas, né, velas pretas, vermelhas, ele vai lá comprar algumas coisas para os guias cegos dele, e ela vai resolver, ela acha que vai resolver, vai se complicando cada vez mais, né? E quando vem num ambiente de vibração mais alta, ela fica perturbada, né?
ela fica desconfortável, né? Porque é desafiador, né? E aí ela se pergunta, por que essa pessoa na minha frente consegue ser assim tão serena, tão equilibrada, feliz, né? Essas são as dores do nascimento, né? Para alcançar um estado mais elevado, né? E se as pessoas persistirem, elas vão conseguir chegar. Mas elas tropeçam bastante, elas vão em volta, vão em volta, vão em volta, várias vezes antes de conseguir terminar essa terapia. Eles ficam um longo tempo separados, acabam se trocando, acabam entrando num estado assim de quase overdose, né? Chegam em estado de calamidade para ser internados em hospitais psiquiátricos. Às vezes assim, essas pessoas são filmadas e é muito triste, né? São pessoas assim que usaram doses altíssimas assim de drogas e cocaína, misturadas às vezes com álcool. E são pessoas com o corpo todo tatuado. Você não enxerga nem a pele da pessoa, né? Porque a pessoa, ela não se suporta. Então ela se tatua para se olhar no espelho e não se vê, né? Então, quando ela está assim pronta para abraçar um estado mais elevado, elas persistem, mas frequentemente não fazem. Infelizmente, elas se vão, né? Vão embora. Mas mesmo assim, indo embora, ela sempre sente uma semente que começa a crescer dentro delas, né? Porque eu vou dizer uma coisa muito importante, muito importante, muito linda, né? Ela sente uma semente dentro delas, porque Deus as trouxe aqui, né? Deus as trouxe aqui. E ela diz assim para você quando chega, eu não queria vir porque meu filho falou que aqui é muito bom, vim porque meu companheiro me trouxe, porque a minha namorada quis, né? Mas a minha namorada insistiu, mas essa força a Deus, meu companheiro, meu paciente, meu amigo, meu parente, né? Queria que você experimentasse a perturbação que está em você. A perturbação não está diante da pessoa que está na sua frente, no consultório, diante que está à sua frente, no local, no lugar. A perturbação está em você. E quando você está diante de uma vibração alta, você fica muito clara essa perturbação. Que você acha que está fora, mas ela está em você, né? Mas a sua inconsciência, né? Ainda a inconsciência, a sua doença espiritual, mental, não consegue reconhecer que vem de você, né? Que vem delas, né? Elas pensam que vem de fora, né? Então a energia que está a experimentar não é ainda compatível com a dela, né? E porque ainda estão no domínio da identidade egóica. Então fico assim se debatendo, né? Se abanando, né? Falta o ar, né? Naquele local que ela se encontra, né? E uma vida verdadeira é apenas sem eco, né? Quando falar com alguém, assim, que você tem que ter cuidado com o que você vai dizer, é porque ela ainda é muito carregada de ego, né? Então ela fica medindo, olha, será que isso eu posso compartilhar? Será que isso eu posso não sei o quê? Porque o ego sufoca, né? E um ser humano que está desperto, ele brilha e ilumina. Ele eleva o nível de consciência das pessoas que o conhecem, né? E mesmo que sem saber, as pessoas começam a agir diferente e sem saber e conscientemente, né? Então, os hadites, o profeta, né? O que é os hadites, né? Os ditos
né, os hadiths, os ditos do profeta, ele diz, né, serve aqueles que me servem, né, aqueles que procuram a verdade, serve-os, né, e esgota e cansa aqueles que se servem, né, que vivem aquela vida mundana, né, fantasiando o corpo ali, achando que o carnaval é o ano inteiro, o Natal é o ano inteiro, né, e quando você já está mais assim propenso à vibração iluminada, é uma coisa poderosa, né? Então esses hadiths, né, esses ditos dizem assim, né? Cuida daqueles que honram a Deus e a verdade, né? Então, cansa aqueles que servem o mundo, cansa-os, né? Você pode ver que essas pessoas que são muito assim mundanas, se preocupam muito com o corpo físico e nada do espiritual, né? Querem as coisas amar, fazendo trabalhinhos, né? Elas sempre estão muito cansadas, depressivas, doentes, sempre vão com a maior facilidade à falência, né? É uma maldição, Maristela, é uma maldição, Miguxa? Claro que não, é uma bênção, né? Porque você fica cansado do seu próprio lixo, e aí você diz assim, você fecha o olho e diz assim, eu tenho que fazer algo diferente, né? Quando você serve apenas a matéria, tudo é em vão, né? Serve a matéria e não o espírito, né? Então, está escrito no DNA de todos os seres vivos que na presença daquele que venera a verdade, algo neles irá honrá-los, né? Irá responder a eles, né? Então, no início, você pode até querer ver-se livre dessas pessoas, né? Mesmo parentes, às vezes, amigos, alguns pacientes que passam por nós, né? Ver-se livre da gente, né? Mas não poderá negar que perante essa presença, né? Te tocou, né? Teve um impacto sobre a sua existência. Você sabe que ali tem verdade, você não quer encarar aquela verdade, mas você sabe que ali tem a verdade, né? Que é o poder do Espírito Sagrado, né? O foco é cortar o ego, viver a verdade, né? Para mudar o seu físico, a gente vai na academia e fica levantando máquinas, não é assim? A gente levanta máquinas, né? Mas para mudar o espírito, você tem que transformar o seu coração, né? Todo trabalho sujo termina na sujeira. Se você faz trabalhinhos sujos para ganhar um dinheiro fácil, para fazer maldades para as pessoas, você vai acabar na sujeira, né? Então troque e você fica mais propício às epidemias. Quem vive sem ego não tem medo das epidemias, não tem medo de doenças, né? Contagiosas, epidemias, né? Troca o seu lugar de sofrimento para a residência da paz, né? E aí a pessoa diz assim, nossa, Maristela, Miguxa, então eu quero ir lá para Jerusalém, conhecer Jesus, conhecer Deus, né? Eu queria ter conhecido o Osho, né? Sei lá eu, mas quem ele quer conhecer, né? Tem tantos espíritos iluminados aí, né? Nos trazendo toda a sabedoria do universo, nos despertando para isso. E então eu digo, não e não, né? Você não precisa ir em lugar nenhum, ele está aqui mesmo. Vem, perde o seu ego, deixa o seu ego, coloca o seu ego numa caçamba de lixo. Gratidão, amor sempre.